Olá, eu vim compartilhar com você mais uma reflexão, algo que tem falado ao meu coração ao longo de alguns dias, algo muito simples, que você já deve ter ouvido diversas vezes, mas às vezes a gente ouve a mesma palavra e fala aos nossos corações de uma forma diferente, né? Eu queria compartilhar com vocês o texto de Lucas 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do versículo 11 até o 19. Ele fala dos 10 leprosos. E essa passagem bíblica, eu não farei a leitura toda aqui, mas você pode depois acompanhar em casa. Ela conta que um dia Jesus estava passando, indo para Jerusalém, e no meio ele passa entre a Samaria e a Galileia para chegar em Jerusalém, né? Nesse caminho, 10 leprosos veem Jesus. E assim, é interessante a gente pensar nesses leprosos, que a lepra, que hoje a gente conhece como hanseníase, hoje ela tem um tratamento, mas naquela época não tinha. Então as pessoas que tinham essa doença, né, que eram os leprosos, eles tinham que ficar completamente separados do resto do povo. Eles ficavam fora das cidades, fora de onde estava a concentração de pessoas. Eles eram completamente excluídos, discriminados, porque ninguém queria ficar perto de alguém que tinha a lepra, porque poderia também ficar daquele jeito, e era uma doença terrível por não haver tratamento. As pessoas, a pele chegava a soltar, a pessoa sentia muitas dores, e além das dores físicas, o fato de serem discriminados, o fato de serem retirados do convívio social também era algo muito ruim. As pessoas não podiam ficar perto da sua família, perto de quem amava, bem parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Mas essa doença era terrível. E eles não podiam chegar perto de pessoas que estavam em boas condições. E aí, quando Jesus vem passando, 10 desses leprosos que estavam juntos, separados, né? Eles eram separados e ficavam juntos, né? Todos os leprosos juntos em outro lugar. Eles veem Jesus. E eles, de longe, eles sabiam que não podiam se aproximar, mas eles clamam por Jesus. Eles, quando veem Jesus, eles clamam por Jesus, mesmo que de longe, reconhecendo a condição deles. Eles não vão até Jesus falando: o Senhor é Deus, o Senhor tem que me curar. E eles não fazem isso. Eles reconhecem a posição deles, a posição de doente naquele momento e de uma doença que não podia ter contato com outras pessoas. Eles reconhecem, naquele momento, eles eram humilhados e eles, humildemente, né, na posição em que estavam, eles clamam a Jesus por cura. E Jesus manda que eles vão até o sacerdote. Então, por que ir até o sacerdote? Lá no Antigo Testamento, quando a gente vai lendo as leis lá em Levítico, quando uma pessoa tinha lepra e quando ela era curada, ela tinha que ir até o sacerdote para que fosse comprovado que ela estava realmente curada, e passava por todo um processo, um ritual mesmo, né, de purificação, para que aquela pessoa pudesse então estar no convívio com as outras pessoas. Não era simplesmente falar: olha, sacerdote, estou curado, posso voltar para minha casa. Não era assim. Tinha todo um processo, né, vários dias se passavam, era um processo longo para que essa pessoa então pudesse voltar para o convívio social e o convívio da sua família. E eles vão então. Jesus não fala para eles assim: vem aqui, cura e agora vai. Jesus fala para eles: vai. E no caminho eles são curados. No caminho até o sacerdote eles são curados. Um desses homens volta, quando percebe o seu estado de cura, ele volta até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, agradecendo a Deus, sendo grato a Deus pelo que ele fez, sendo grato ao Senhor Jesus pelo que ele fez. E aí Jesus pergunta: ué, não eram 10? Não foram os 10 curados, não? Só foi você? E aí ele fala: cadê os outros 9? E interessante que esse que volta é um samaritano. E naquele tempo, os samaritanos
eles não se davam com os judeus e samaritanos não se davam bem. E esse samaritano volta até Jesus, um judeu, para agradecer. Ele deixa todo o preconceito, ele deixa tudo aquilo que afastaria ele de Jesus de lado, em agradecimento a Deus. Então essa história provavelmente você já conhece. E o que me chama a atenção então nessa história, né? Como eu falei, a gente lê o texto várias vezes e a gente tira muitos ensinamentos de um mesmo texto. O que me chamou a atenção nessa história, primeiro, é que Jesus, ele não está preocupado se você irá ou não agradecer a ele. Ele espera que a gente agradeça, mas ele não está preocupado com isso. Sabe por quê? Com certeza Jesus sabia que os outros 9 não voltariam, mas ele não deixou de curar. Não foi só um que foi curado, os 10 foram curados. Ele não deixou de curar simplesmente porque os outros não voltariam. E é interessante que a Bíblia ela destaca que esse que voltou era um samaritano. E Jesus, quando fala, ele fala, só esse estrangeiro que voltou? Ou seja, os outros não eram samaritanos, provavelmente os outros eram judeus, mas eles não voltaram. Quem voltou foi o samaritano. Aquele que numa vida normal, num dia normal, não teria contato com Jesus. Mas esse homem reconhece a graça de Deus, ele reconhece o amor de Deus, ele reconhece a cura, que não era uma cura comum. Ele foi curado no meio do caminho e ele não esperou o sacerdote dizer para ele que ele estava curado. Ele já sabia que estava curado. Ele já tinha sentido que algo diferente tinha acontecido e que quem tinha feito aquilo ali. Então Jesus, ele não se preocupa com o que você vai dar para ele. Ele se preocupa em dar para você, e isso é graça. Eu tenho sempre falado nas minhas reflexões da graça de Deus, que é algo tão enorme, tão sobrenatural, que às vezes a gente não consegue entender, porque a gente quer medir as coisas da maneira com que a gente acha justo ou não. Mas Jesus, ele não faz assim. A graça dele é tão grande e soberana, que mesmo ele sabendo que os outros não voltariam, ele faz assim mesmo. Ele não está preocupado com o que você vai dar a ele. Ele está preocupado em te ajudar. Você só precisa obedecer. Por quê? Se esses 10 não tivessem ido, tivessem duvidado da graça de Deus, não tivessem ido porque eles foram curados no caminho até o sacerdote. Jesus manda eles irem e eles vão. O problema é que às vezes a gente não obedece. A gente não recebe a graça porque a gente não dá o nosso passo de fé. Aqueles homens deram um passo de fé. Nem todos voltaram para agradecer, mas eles acreditaram que aconteceria e eles foram até o sacerdote. Se eles chegassem lá ainda cheios de lepra, eles iriam ser mais escorraçados por todo mundo. Eles acreditaram e foram. E aí a gente percebe que além da graça de Deus que dá sem esperar nada em troca, porque quando ele morreu na cruz, ele morreu simplesmente porque ele nos ama. Ele não esperava. Aliás, ele espera, mas ele sabe que nem todos darão de volta o seu coração a ele. Mas mesmo assim ele faz por todos. Ele não morreu por alguns, ele morreu por todos. Então, além disso, o que eu percebo é a gratidão do coração desse homem. Um homem que ele não foi simplesmente curado, ele foi salvo. 9 foram curados, mas ele, além de ser curado, ele foi salvo. Lá no finalzinho do texto que a gente leu, no versículo 18, ele fala assim: não houve acaso quem voltassem para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Em seguida disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então reparem que 10 foram curados, mas um foi salvo. E isso aí é o que a gente percebe a graça de Deus, como eu disse, ela é derramada sobre todos, mas nem todos buscam ou querem receber a salvação de Deus. Muitas vezes a gente quer receber de Deus, mas a gente não quer dar o nosso coração para Deus. Deus dá para a gente independente de qualquer coisa, mas quando a gente dá o nosso coração para Deus, além das bênçãos de Deus, a gente recebe a salvação de Deus. Deus abençoa a todos nós. Quando a gente levanta, a gente está recebendo bênção de Deus. O ar que nós respiramos, agora a gente tem cada vez mais certeza do quanto respirar é graça, é bênção de Deus.
Enquanto tantas pessoas estão hoje desesperadas querendo ar para respirar, você tem. Isso é graça de Deus. É para todo mundo, não é para alguns. Mas às vezes a gente quer receber de Deus e a gente não quer entregar o nosso coração para Deus. Um desses homens entregou o coração para Deus. Ele voltou, agradeceu ao Senhor, se prostrou aos pés do Senhor em agradecimento. Então esse homem não foi só curado, ele foi salvo. E aí eu não sei o que você tem buscado de Deus. Você tem buscado só as bênçãos de Deus, aquilo que Ele pode te dar? Ou você tem buscado salvação no Senhor? Você tem só recebido aquilo que Deus te dá gratuitamente? E o que você tem dado a Deus? O que você tem liberado para Deus? O que você tem retribuído a Deus, ainda que pouco? Porque qualquer coisa que a gente faça aqui ainda é muito pouco, se a gente for comparar com o que o Senhor fez por nós. Mas aquilo pouquinho que a gente tem, a gente pode fazer. Esse homem, ele não trouxe dinheiro para Jesus, ele não trouxe status para Jesus, ele trouxe o coração dele para Jesus. Um coração grato, um coração que reconhece, um coração que não precisou esperar o sacerdote dizer: você está curado. Ele creu, ele viu, ele não precisava de mais nada. Apesar de ser necessário sim o sacerdote dizer para a sociedade que ele estava curado, ele já cria nisso. Ele já acreditava no milagre que o Senhor tinha feito, porque foi algo instantâneo, foi no caminho. Ele foi curado, foi enquanto ele caminhava. Eu não sei o que se passava na cabeça daquele homem, nós nunca saberemos, né? Mas a gente pode imaginar que talvez ele estivesse percebendo as feridas dele se curando e ficando em estado de êxtase e falando: o que está acontecendo? Como isso foi possível? E ele não se aguenta de alegria e volta para agradecer aquele que foi o autor daquela cura. Então eu quero te falar, entregue também algo de especial para o Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor, entregue o seu pensamento ao Senhor. Nesse momento em que a gente está tão atribulado, né? A gente tem pensamentos que nos deixam inquietos. Entregue seu pensamento ao Senhor, entregue suas angústias ao Senhor, mas principalmente, entregue a sua vida ao Senhor. Não por parte, mas entregue por completo. Você não vai se arrepender. Entregar a nossa vida para o Senhor é a coisa mais especial que a gente pode fazer. Porque quando a gente faz isso, os nossos problemas não se encerram, mas a gente passa acreditando que a gente vai conseguir superar cada um deles. A gente passa pelos problemas sabendo que a gente tem um Deus que é maior do que qualquer problema. Então, agora que você está assistindo essa pequena reflexão, reflita na sua vida sobre o que você tem dado ao Senhor. Você tem dado o que sobra ao Senhor? E quando eu falo isso, eu não estou falando só de questão financeira, eu estou falando da sua vida, sabe? A gente tem tempo para tanta coisa, mas a gente não tem tempo para adorar a Deus. A gente tem tempo para tanta coisa, a gente tem tempo para ficar nas mídias sociais, a gente tem tempo para reclamar, a gente tem tempo para fazer fofoca, mas a gente não tem tempo para ler um versículo bíblico, a gente não tem tempo para fazer uma oração, a gente não tem tempo para levantar um louvor ao Senhor em gratidão por tudo que Ele faz. Então entregue o seu melhor ao Senhor, entregue o seu coração, a sua vida ao Senhor. Mas não faça isso esperando o que Ele pode fazer por você, porque Ele já fez. Tudo que vem agora é bônus, porque o mais especial e o mais caro Ele já fez por você, que foi morrer por você. Então seja grato ao Senhor, confie no que Ele é capaz de fazer e agradeça a Ele, ainda que as coisas não aconteçam da forma que você pretende, mas tenha um coração grato ao Senhor, porque Ele fará por você, independente de você agradecer ou não. Ele é um Deus que tem um amor incondicional, e esse amor incondicional, como a palavra diz, não está condicionado a alguma coisa. Ele simplesmente ama porque Ele é amor. Então faça isso, reflita, ore ao Senhor e tenha uma vida abençoada. Deus te abençoe.